Fala Dev, Robson aqui, seja muito bem-vindo até esse vídeo. Hoje a gente fala sobre o que você precisa aprender primeiro. Se é o PHP ou se é um framework, se é JavaScript ou se é uma biblioteca como o jQuery, por exemplo. E a gente vai utilizar aqui a analogia do ovo e da galinha. E olha só, larga de papo histórico, tá? Não vem falar que dinossauro veio primeiro com o ovo e aí o ovo veio primeiro que a galinha por causa disso. A gente vai focar somente no ovo e na galinha e a gente vai analisar essa parada de duas formas diferentes. Vamos começar a falar sobre PHP e framework desenvolvido com PHP. A gente vai utilizar como exemplo aqui o Laravel, que é hoje o framework mais utilizado do mundo. É uma oportunidade aí de mercado incrível que você tem ao trabalhar com esse framework, então a gente vai utilizar ele aqui. Primeiro ponto é, se você vai trabalhar com framework PHP, você precisa necessariamente saber o básico da linguagem, que é de fato você entender o que é uma variável, o que é uma constante, o que é um array, como que você manipula os tipos de dado, como que você faz requisições, recebe essas requisições, ou seja, aquela estrutura que vai te permitir trabalhar com esse framework. Você tem que saber essa estrutura base, você tem que ter esse conhecimento aí estrutural do jeito certo. Não adianta simplesmente você aprender em qualquer lugar, como muitos cursos que tem hoje, e a grande maioria dos cursos que tem hoje no mercado estão desatualizados, eles vão te ensinar do jeito errado. Basicamente, as variáveis, você tem que escrever elas em inglês, utilizar um padrão de camel case. Também ali os métodos têm que ser assim, você tem que entender as classes, tem que saber programar com orientação a objetos, tem que saber baixo acoplamento, alta coesão, as PSRs que são muito importantes, né? Que é o padrão recomendado hoje de desenvolvimento, que a gente tem desde 2016, feitos aí pelo PHP Fig, que é um grupo de desenvolvedores de framework que se uniu para criar aí uma recomendação oficial de como que você deve codificar. E quando você segue essa codificação, você chega no que a gente chama de interoperabilidade, ou seja, outros desenvolvedores conseguem ler o seu código, conseguem entender também. Então, basicamente, para você identificar isso aonde você está aprendendo PHP hoje? As variáveis são escritas em inglês, você está utilizando padrões de projeto como MVC, por exemplo, onde você separa a aplicação em 3 camadas, você está aprendendo PDO e a abstrair as funções do banco de dados. Se você não está aprendendo o PHP do jeito certo hoje, é melhor você começar diretamente a aprender o framework. Porque lá no Laravel, por exemplo, você não tem como aprender errado. Você vai aprender, obviamente, a utilizar o Laravel, mas enquanto isso, por osmose, você vai aprender um pouco de PHP e do jeito certo. E Robson, que parada é essa do jeito certo? Tem algum lugar que eu possa ver se eu estou realmente aprendendo do jeito certo? Tem, velho. Existe o PHP The Right Way, ou a estrada certa, o caminho certo para o PHP, que foi criado por um dos membros do PHP Fig, que é onde a gente tem essas recomendações oficiais hoje, e esse cara, ele desenvolveu o Slim, que é um micro framework também. Ele criou esse site mostrando aí quais são as recomendações para filtrar aquilo que você realmente deve aprender quando está codando e quando está absorvendo esse conteúdo, quando está entrando na sua carreira como desenvolvedor PHP. Lá você vai ter um guia prático de tudo que é certo e de tudo que você deve evitar também. E por que existe esse site hoje? Porque a gente tem o PHP como a maior comunidade de desenvolvimento do mundo. A gente tem tutorial, a gente tem videoaula, a gente tem fórum, é muito conteúdo e isso é bom, porque é fácil de você achar aquilo que você precisa em um momento de dificuldade. Mas a parte ruim é que 70%, 80% desse conteúdo está defasado. Não segue padrões, não segue recomendações. Inclusive os cursos que a gente tem hoje, existem muito poucos, eu diria que a gente tem apenas um aí que é 100% atual, que é o nosso, que realmente ensina desde o começo ali você programar do jeito certo. E aí você tem um caminho lógico para seguir. Agora, fora isso, segue esse site, br.php The Right Way, ou procura aí no Google, PHP do jeito certo, provavelmente vai ser o primeiro site que vai aparecer. Lá você vai entender exatamente o que você deve seguir e se o que você está aprendendo sobre PHP é o correto. Se não for assim, é melhor você partir diretamente para um framework, legal? E aí, qual que é a analogia? Ovo ou galinha? Cara, para você ter uma galinha, você precisa do ovo. Para você ter o ovo, você precisa da galinha. Então, quando a gente está falando de PHP e framework PHP, é essa analogia que a gente vai fazer. Agora, falando de JavaScript e de jQuery, ou de JavaScript e uma biblioteca JavaScript, aí é diferente. Se você precisa do ovo e já tem ele, para que você quer a galinha? Ou se você precisa da galinha e já tem ela, para que você precisa do ovo? O melhor do jQuery ou de qualquer biblioteca JavaScript é que elas te trazem aí uma forma de você fazer mais rápido aquilo que você demoraria mais. Então ela vai te trazer muito mais agilidade ao simplificar aquilo que você precisa desenvolver. E aí a gente tem que parar um pouquinho e analisar outra coisa também. Cara, você está aprendendo JavaScript para web? Então não precisa aprender JavaScript, pode ir diretamente para uma biblioteca. Agora, você está aprendendo JavaScript porque você quer ser um full stack JavaScript e vai trabalhar com Node.js, com aplicações aí mobile utilizando JavaScript, onde você tem uma carga maior, onde o seu servidor também vai ser um server-side JavaScript. Aí você vai se especializar em JS para poder entender realmente a linguagem que você está utilizando e as possibilidades que você tem aí de otimizar a sua aplicação. Mas, cara, se o papo é web, se é desenvolver sites
ou sistemas que vão utilizar o navegador, você não precisa se aprofundar em JavaScript. Tudo que você precisa é, de fato, aí de uma biblioteca. Claro, se o seu stack for utilizar PHP ou outra linguagem que não somente o JavaScript. Resumindo a parada, se você estiver aprendendo PHP do jeito certo, é legal você ter uma base para você entender a linguagem, poder otimizar suas aplicações e, inclusive, poder decidir se o projeto que você está pegando vai ser melhor com PHP puro, desenvolvendo o teu painel, dando aí um ciclo de vida maior para a aplicação, ou se você vai depender de uma ontologia como um framework, no caso a gente está falando aqui de Laravel. Quando o assunto é JavaScript, se for para a web, pode ir direto para uma biblioteca como jQuery, e jQuery hoje é a mais utilizada do mundo. Se você for se especializar em JavaScript, aí você vai para a linguagem. E no fim das contas, quem decide se o ovo ou se a galinha vem primeiro é você, porque cada um é cada um, a gente é único e a forma com que a gente aprende também é bem diferente das outras pessoas. Olha só, se tu curtiu esse conteúdo, cara, senta o dedo no like aqui, compartilha lá no Facebook para que outros devs possam ter acesso a esse vídeo também. Não deixe de se inscrever no canal, de tocar o sininho para você receber as notificações. E se tu quiser mandar a tua dica de conteúdo, na descrição desse vídeo aqui tem um link. É só clicar, se cadastrar lá, que você vai ter acesso a esse formulário e vai poder mandar a tua dica. E ela provavelmente vai virar um vídeo aqui no canal. Ovo galinha, forte abraço e eu te vejo na próxima aula.